Olá, começa agora o Guia Econômico, um programa para deixar você por dentro do que está movimentando a economia, os mercados e o seu bolso. Tudo isso de forma fácil, descomplicada e com muita informação. O acordo Mercosul-União Europeia entrou em vigor provisoriamente no último dia 1º de maio. Trata-se de dois dos maiores blocos econômicos e que estabelecerá uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, um mercado com 450,4 milhões de habitantes e um PIB de mais de 19,99 trilhões de dólares. Para entender mais as potencialidades e os desafios das empresas nesse novo cenário, inclusive aqui no Ceará, a gente conversa agora com Patrícia Campos. Ela é presidente da Câmara Brasil-Portugal. Olá, Patrícia, seja bem-vinda. Vamos conversar aqui um pouco sobre essa grande mudança, né, que se avizinha, que está sendo construída após mais de 20 anos de discussão, que é esse acordo do Mercosul com a União Europeia, né? Então, eu vou começar pedindo para você explicar para quem nos acompanha que significa esse acordo, o peso dele, a importância desse tratado? Perfeito. É uma pergunta bem interessante, porque às vezes a gente escuta falar, né? Ah, o acordo Mercosul-União Europeia, e você não sabe exatamente o que é aquilo. Mas o acordo, ele nada mais é, e passou 20 anos, mais de 20 anos sendo construído, como você falou, e ele nada mais é do que um grande acordo comercial entre dois enormes blocos econômicos, que é o Mercosul, formado pelo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, e os 27 países da União Europeia. Então, imagine que esses dois blocos em comum, eles vão ter tratados, facilitações de comércio, redução de tarifas e, em alguns casos, até isenção total de tarifas. Então, entre esses dois grandes blocos, a facilitação comercial, ela começou a acontecer agora a partir de 1º de maio, né, que está provisoriamente em vigor. E por que está provisoriamente em vigor? Porque ainda falta a ratificação nos países, né? Cada país tem que fazer a sua ratificação no seu parlamento com relação àquele acordo. Mas já começou agora, 1º de maio, a entrar em vigor, já tem algumas tarifas que estão sendo reduzidas e esse acordo é exatamente isso, é essa facilitação entre o comércio desses dois grandes blocos econômicos. Para o Brasil, o que isso significa, né? E olhando também aqui para o Ceará, né? Vamos falar primeiro de Brasil, né? Imagine que, né, geograficamente, do ponto de vista do que eu estou colocando, o Brasil é o maior país, dentre todos esses que estão em acordo, é o maior país. Então, só por isso, nós já saímos em vantagem, né? Então, Uhum. imagine que nós temos muito mais produtos para exportar, nós temos muito mais o que oferecer, a nossa posição geográfica também é muito favorável a tudo isso, né? Então, o Brasil tem agora nas mãos uma oportunidade tanto de enviar os seus produtos para a União Europeia, com mais facilidade, com redução de tarifas, como eu falei, como também importar de lá para cá insumos, equipamentos, coisas que vão favorecer e melhorar a produção dentro do país. Então, do ponto de vista de estrutura, de infraestrutura e de negócios entre esses dois blocos, o Brasil tem essa facilitação, digamos assim. Uhum. Quando a gente traz essa realidade para o Ceará, eu diria que é muito melhor. Por quê? Vamos iniciar pela nossa localização geográfica, né? A gente, geograficamente, nós já estamos numa posição que nós somos o estado mais próximo da Europa, dentro do Brasil todinho. Então, vai ser muito natural, que toda essa produção seja escoada, toda essa exportação seja escoada através do Ceará, né? Some-se a isso o fato de que nós temos no Ceará uma infraestrutura
portuária, uma infraestrutura de malha viária que está facilitando, está cada vez mais robusta, mais eficiente. Então, isso é um facilitador muito grande. Então, eu diria que, puxando a brasa aqui para a nossa sardinha, Uhum. né, cearense, eu diria que dentro do país, um dos estados mais favorecidos será o estado do Ceará, por conta dessas facilitações. Há uma expectativa aí de que a própria capacidade de exportação do porto chegue a dobrar, né, após esse acordo. E aí, quando a gente olha para os setores, quais setores tendem a ser mais beneficiados nesse acordo? Tanto o Brasil quanto o Ceará. Olha, já de imediato, eu poderia dizer para você, carne, a gente já está com uma facilitação muito grande de carne, suco de laranja e café. Café a gente já tinha isenção anteriormente, mas era o café em grão, e agora a gente já vai ter essa isenção também para o café, para o grão moído e para o café solúvel. Então, esses 3 produtos já de cara, eles já estão nessa facilitação de trâmite, tá? Num outro aspecto, né, Uhum. para ampliando isso daí, a gente tem condições, o Ceará e o Brasil, de atrair investimentos, por exemplo, em energias renováveis, em tecnologia, porque nós vamos precisar de tudo isso para poder fazer a ampliação do que nós já temos hoje. Hoje nós já temos um porto eficiente, como eu falei há pouco, Uhum. mas a gente precisa ampliar, a gente vai precisar ampliar. Inclusive o porto já está tratando dessas ampliações. A gente vai precisar ampliar toda a malha viária ao redor do porto. Nós vamos precisar crescer em logística. A logística também é um setor que gera muito emprego e renda. Então, quando a gente fala num acordo desse tamanho e dessa magnitude, a gente não está falando só de importação e exportação, a gente está falando de troca de capacitação, de tecnologia, geração de emprego e renda para o nosso estado, porque nós vamos precisar ser cada vez mais eficientes em todos os setores para que a gente possa expandir cada vez mais. E o Ceará se tornar realmente a porta principal de entrada e de saída desses produtos do Mercosul. Quando a gente olha para a pauta daqui, frutas também tende a ser bastante beneficiada, né? Sim, olhe, frutas, o setor calçadístico também, nós somos um polo extremamente Uhum. importante de calçados, né? Produtos naturais, produtos cremes naturais, toda essa parte de beleza que são voltados para produtos naturais, isso também tem uma expansão muito grande, né? Então são áreas, artesanato, o nosso artesanato é muito bem aceito, né, lá fora. Uhum. E interessante, né, é as pessoas saberem que isso não é só uma oportunidade do ponto de vista de consumidores. A gente já tem aí a ampliação, quando eu trato dos 2 blocos econômicos juntos, eu estou falando de 700 milhões de consumidores. Uhum. Mas isso não só, a oportunidade não é só para eu comprar um produto importado mais barato, mas a oportunidade para as empresas. E não precisa ser as grandes empresas somente. As grandes empresas elas já estão organizadas, elas já estão estruturadas para exportar, para importar aquilo que elas necessitam. Mas a gente tem aí sim, e isso é muito importante que o empresariado cearense verifique isso. Nós temos oportunidade para as pequenas e médias empresas, pequenas e microempresas. Então hoje, eu só posso exportar se eu for uma grande empresa. Não. Você pode exportar o seu produto e você vai ter um público lá fora ávido por qualquer coisa que seja produzida aqui no Brasil. Coisas que são produzidas no Brasil, elas já têm um olhar mais carinhoso do público internacional. Então, se você tem uma empresa, por menor que ela seja, você só precisa estar organizada para fazer a exportação. Mas se você busca essa organização, essa estruturação, você facilmente exporta seus produtos. A gente tem aqui confecção, é uma outra área. Aham. Aqui no interior do estado, a gente tem grandes confecções de lingerie. E uma curiosidade a lingerie, no formato como ela é traçado hoje aqui no Ceará, no Nordeste do Brasil, ela fez um diferencial na Europa, porque na Há Europa um corte o maior, né? corte é completamente diferente. Então hoje tem muita gente que chega nas lojas, nas confecções e procuram lingeries brasileiras, né, Entendi. especificamente. E a gente tem aqui um polo industrial de lingerie
extremamente qualificado aqui no nosso interior. Patrícia, mas assim, não é apenas, é um acordo que traz também muitos desafios, né? Exige toda uma preparação das empresas para dar esse passo, para adaptar essa legislação, né? Como é que funciona? Como é que você avalia que está essa preparação das empresas para esse novo momento? Eu diria que a maioria das empresas, ela já se apercebeu disso tudo, apesar de estarem Uhum. ainda andando em passinhos muito lentos, mas a maioria das empresas que tem essa visão de internacionalizar, de levar o seu produto lá para fora, elas já estão se organizando. Eu diria, que a principal questão é saber o que que o país para o qual eu quero enviar o meu produto, o que é que ele exige de qualificação, de o que é que ele exige de regularidade daquele produto que eu quero Aham. exportar. Então, por exemplo, na área de cosméticos, como eu estava falando, existe toda uma legislação em que isso precisa ser, cumprida, são exigências sanitárias que precisam ser cumpridas para que a gente possa enviar esses produtos para lá. Então eu diria que, principalmente, o que essas empresas precisam verificar é, naquilo que é regular de enviar, por exemplo, produtos cosméticos eu posso enviar, eu posso exportar durante o ano todo, né, eu não tenho ciclos para isso. Então o que que o mercado europeu exige para que eu possa mandar os meus cosméticos para lá, né, quais são as legislações que eu tenho que cumprir. Para outras áreas, por exemplo, como você acabou de citar, as frutas, então tem frutas que serão cíclicas, eu não tenho o ano todo, o açaí, por Uhum. exemplo, né, eu não tenho o ano todo, de produção do açaí, então eu tenho que fazer a organização da minha exportação, de modo que eu tenha aqui um estoque, uma matéria-prima suficiente para que eu possa atender o Atender a mercado demanda ao durante longo do ano, né? exatamente, ao longo do ano, porque é uma coisa muito importante, aí a gente precisa chamar atenção para isso quando você fala dos desafios. É um passo que é muito importante que você dê de uma forma muito correta, é muito segura e muito organizada, porque se você falha com o mercado internacional, é muito difícil você reverter essa falha. Então, se um produto vai errado, se você chega, eu vendi, eu vou chutar aqui, 100 toneladas de açaí e eu só tenho produção para 80, isso vai criar um problema, isso vai criar, uma falha nessa exportação e isso pode prejudicar aquela negociação, a imagem daquela empresa perante o mercado internacional. E é uma negociação que não é rápida, né, é toda uma construção, e aí isso ficou também muito claro durante o tarifaço do Trump, né, Isso. se falou muito da questão da diversificação de mercado, e que até hoje ainda a gente segue ainda muito dependente das exportações para os Estados Unidos, Uhum. né. É verdade. Então, esse relacionamento é como você disse, é um relacionamento de confiança. Você imagina que nós estamos tratando, de uma negociação normalmente num volume considerável, né, porque você não vai mandar 10 peças de alguma coisa, 10 produtos X daqui para os Estados daqui para a Europa. Você vai mandar um volume maior. Então, normalmente, né, envolve em valores e volumes de um produto significativos. Então você leva um tempo na construção daquele relacionamento, na questão da confiança, você tem que mandar o produto para ser provado e aprovado por eles. Então, tem que ter realmente esse cuidado, porque você leva esse tempo para construir esse relacionamento. E às vezes, por uma falha, alguma coisa que passou desapercebida, você bota a perder todo aquele relacionamento que foi construído. Na Câmara, como é que está essa procura, essa demanda na Câmara Brasil-Portugal? Vocês percebem um aumento de interesse após essa do avanço do acordo? Sim, a gente já vem percebendo isso há algum tempo, né. A Câmara, a gente está aberto exatamente,
para receber fornecer essas informações, esclarecer dúvidas. Os nossos associados, nós temos associados em várias áreas, né? Inclusive na área de exportação, importação, empresas que estão sediadas no porto, escritórios de consultoria, escritórios de advocacia que são exatamente especializados em toda essa questão de internacionalização de produtos, né? Consultores que verificam uma coisa importante, até fugindo um pouquinho da sua pergunta, mas é Uhum. importante que se diga. É importante que o empresário saiba também que nós temos aqui linhas de créditos facilitadas, né? Linhas de crédito subsidiadas pelo governo para facilitar a exportação. Então, a gente tem associados que trabalham exatamente com isso, buscando essas linhas de créditos para favorecer as empresas. Então, a Câmara, a gente notou essa necessidade, né? A gente recebe essas informações, recebe esses contatos e a gente orienta da melhor forma possível, coloca em contato com os nossos associados e busca exatamente facilitar essa ponte. Eu sempre digo o seguinte: a Câmara Brasil-Portugal no Ceará, ela é a ponte mais estreita que pode acontecer entre o Ceará e Portugal, né? Para que a partir de Portugal seja a Uhum. porta de abertura para o restante da Europa. Então a gente faz essa facilitação, presta essas informações, né? Orienta da melhor forma possível. E eu diria que seria o passo número 1. Ah, eu nunca exportei, mas eu tenho aqui um produto que eu tenho certeza que vai ser muito bem aceito na Europa. Então, procure a Câmara, porque a gente indica o caminho que você deve seguir, que o empresário deve seguir para poder obter sucesso. Inclusive para fazer contatos, né, Patrícia? Sim, Fazer para fazer contatos, né? Como essa nós somos ponte. isso, porque como nós somos o ente não governamental reconhecido pelo governo português como representantes deles aqui, então a gente tem um contato muito facilitado e muito direto com órgãos de Portugal que às vezes são necessários você acessar para que você obtenha algum esclarecimento, tire alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido. Então esses contatos também, né? Ah, eu quero a minha área é a área de tecnologia. Qual município, lá que chamam câmaras, né? Qual é a Câmara Municipal de Portugal mais acessível à área de tecnologia? Então, essas informações todas a gente tem condição de fornecer e de dar essa boa orientação. Uhum. E me diz uma coisa, como é que tá quando a gente olha, assim, o próprio processo de internacionalização de empresas hoje, né? Tem crescido, não? Como Olha, não só de para exportação, mas que essa empresa vá para lá, se instale. também é um outro viés extremamente pungente, extremamente vivo hoje. Por quê? Com essa já há muito tempo que o mundo não tem fronteira, né, Aham. já há muito tempo o mundo não tem fronteira. Então, eu consigo trabalhar aqui, como eu consigo trabalhar em Portugal, como nos Estados Unidos, em qualquer lugar eu consigo trabalhar de forma remota, a depender da minha profissão, do que eu desenvolvo, da minha atividade. Então imagine que eu posso perfeitamente, manter uma estrutura aqui no Ceará, no Brasil, e uma estrutura semelhante em Portugal, por exemplo, né, viver nos 2 países, tem muita gente hoje que faz isso, né, Uhum. e ter lá uma facilitação muito grande, porque do mesmo jeito que eu falei agora há pouco, que a gente é extremamente bem localizado do ponto de vista geográfico, Portugal também é muito bem localizado do ponto de vista geográfico para o restante da Europa, né. Então, às vezes, vamos imaginar uma indústria de açaí, eu posso ter aqui a minha matéria-prima, a produção da minha matéria-prima, e eu posso colocar lá uma empresa que vá beneficiar o açaí que eu envio para lá, né, e aí mandar para o restante da Europa de forma muito Uhum. mais fácil. Então, essa questão da internacionalização também é uma coisa muito boa que as empresas podem pensar, que da mesma forma como eu falei na exportação, só precisa se organizar para isso, né,
Então, colocar uma empresa em Portugal, colocar uma empresa em qualquer país da Europa, tem as suas facilitações, tem muitos benefícios, isso é importante também Uhum. que se diga, do mesmo jeito que a gente tem aqui incentivos do governo para exportar, em Portugal nós temos grandes benefícios fornecidos pelo próprio governo e pela União Europeia para quem quer instalar sua empresa em Portugal. Então, da mesma forma, a Câmara tem essa condição de dar essa orientação do ponto de vista de E hoje, quando a internacionalização. gente olha assim, de um ponto de vista assim mais estratégico, é, o que de cearense está na moda em Portugal ou tem tido uma maior abertura, assim, quando a gente olha a relação entre Portugal, Brasil e mais Uhum. especificamente Portugal, Ceará, né? Olha, tem coisas, e aí eu vou deixar de lado um pouquinho as estatísticas e vou Aham. falar um pouco da minha experiência, tá? Açaí foi a gente que levou para lá. A gente, nós cearenses, né? Não Cearenses, né? foi, não Embora a foi, gente não produza, né? embora a gente não produza, se bem que aqui no interior já está Agora começando a já produzir, começou, já começou a produzir, né? Embora a gente não produza em larga escala, mas foi o Ceará que despontou e que fez com que Portugal descobrisse o açaí. E Uhum, a partir de Portugal, toda a Europa já tem um aqui e ali, um pontinho de açaí. Mas em tá. Portugal, então, expandiu de uma forma impressionante. Uma outra área que é extremamente interessante, artesanato. E sabe qual artesanato? A gente Hum. pensa em artesanato logo bordado e tal, cerâmica. O barro produzido aqui em Cascavel, Aham. entendeu? Então tem assim, tem uma onda de artistas e principalmente de arquitetos que estão indo para Portugal, traz a matéria-prima daqui, faz o beneficiamento, faz toda aquela arte, aplica aquela arte naquela peça, né? E vende em Portugal. Para você ter uma ideia, tem um arquiteto cearense que fez esse movimento para lá, né, já há alguns meses, e eles vão ser o fornecedor, eles vão ser os fornecedores, de toda a parte de decoração do fazano que vai ser aberto em Portugal. Então, Uhum. existe uma como é que eu posso dizer? Existe uma demanda muito latente e muito reprimida por esse tipo de coisa, por essas coisas diferentes que o Ceará produz, que o Brasil produz. Então imagine, esse exemplo que eu acabei de dar, toda a parte de decoração do fazano vai ser de matéria-prima Sim. produzida aqui no Ceará e feito a arte por um cearense. Para além dessas 2 áreas que eu falei, a gente tem também na parte de, cosmética natural, aquilo que é feito com os nossos produtos, principalmente aqui, né, maracujá, banana, açaí, as Mel. coisas da Amazônia, mel, né, isso tudo também é muito bem aceito no mercado europeu. Então, deixando de um pouco das estatísticas, eu prefiro falar Sim. desses diferenciais que a gente tem para E apresentar. aí, quando a gente olha na outra ponta, né? O que é que os portugueses têm buscado trazer para cá, se instalar aqui? A gente tem uma presença forte no setor hoteleiro, né? Uhum. A gente tem no setor hoteleiro, nós temos uma presença extremamente forte na área de energias renováveis, tá? Uhum. E temos também na área imobiliária. A gente tem um investimento imobiliário muito grande de portugueses aqui. Pra você ter uma ideia, o último dado que eu tenho, Irna, é de agosto do ano passado, agosto de dois mil e vinte e Uhum. cinco. Na junta comercial, nós tínhamos registrado 4.000, quase 4.600 empresas que têm capital português. Sim. Né. Então, imagine, você diz assim: "Ah, eu conheço aqui alguns hotéis que são a gente sabe que são de portugueses e tal", e você pensa que a presença é só aquilo ali, alguns restaurantes, né, a gente tem muita parte de Sim. a parte gourmet é muito, explorada também pelos portugueses aqui, parte de vinhos, mas a gente tem essa questão do investimento imobiliário muito forte aqui no Ceará, muito Uhum. forte. Agora vamos pensar assim, a questão, o conflito ali no Oriente Médio, ele teve um impacto muito grande na malha aérea, né? Preço de Uhum, passagem,
como é que vocês têm avaliado, né, esse novo cenário, esse novo contexto, né, para estreitar essas relações? Olha, extremamente importante isso. Aí eu vou dar um dado positivo e um dado não tão positivo, porque eu não gosto de falar de negativo. Já deu para perceber, né? Pontos de atenção, vamos Pontos lá. de atenção, gostei. Pontos de atenção. Então, do ponto de vista positivo, tá? Nós temos, primeiro, a questão de que, estando o turista vindo para o Brasil, ele está muito mais bem protegido do que em qualquer outro lugar do lado de lá, né? Porque aqui dificilmente vai cair algum míssil ou alguma coisa nesse Aham. sentido, né? Então a gente já tem, deixando um pouco a brincadeira de lado, a gente já tem o fato de que o Brasil ele realmente não está envolvido em nenhum desses conflitos. Então só por isso a gente já tem uma situação mais segura com relação a isso, Uhum. tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aqui no Ceará, o governo do estado, através da Secretaria de Turismo, tem incentivado muito o turismo. A gente tem, essa semana, um grande evento de turismo que está acontecendo pela primeira vez aqui no Ceará. O grande evento de turismo Uhum. do Brasil está acontecendo aqui no Ceará. Salão do O turismo. Salão do Turismo. E o governo, ele tem incentivado muito essa questão do turismo e o turismo tem crescido ultimamente. Então, independente, até porque a gente tem o euro, uma moeda mais forte do que o real, então esse impacto na aviação, nas passagens aéreas, não é tão sentida pelo europeu como é por nós, né? Então, a gente tem essa facilitação. E tivemos esse crescimento nos números de turistas que vieram visitar o país. Então, apesar de ter essa questão toda, essa questão não Essa tão tensão essa geopolítica, né? tensão geopolítica que a gente está vivendo, eu acredito que no turismo isso não afeta o Ceará, não afeta o Brasil, muito pelo contrário, pode até beneficiar. O que eu gostaria de chamar o ponto de atenção, né? Eu acompanho um pouco essa questão do desenvolvimento do turismo, e eu percebi agora há pouco tempo, nós perdemos uma grande oportunidade para o Pernambuco, para o estado de Pernambuco, que é exatamente a criação, o retorno das linhas aéreas Cabo Verde. Então, a gente tinha aqui até alguns anos atrás, né? Foi descontinuado, eles não vieram mais para casa, a linhas aéreas Cabo Verde, e Pernambuco conseguiu trazer para lá. Então, hoje eles têm voo direto de Pernambuco para a África, e África também é também um país onde a gente tem muitas condições de exportação. Pernambuco, inclusive, tem crescido, né? Ano passado eles inauguraram novas rotas também diretas para Porto. A gente Isso. tem uma movimentação assim acontecendo assim nesse sentido da malha aérea, né? É verdade. Eu diria que Pernambuco hoje é o estado que mais compete com o Ceará, do ponto de vista de logística, Uhum. exatamente de infraestrutura no turismo, né? Então, a gente precisa ficar atento a esses movimentos, porque imagina se a gente já tivesse hoje, para além do que a gente já tem. A gente tem voos direto para Paris, tem para Itália, para Portugal, para esses países todos, para os Estados Unidos. Imagina se a Sim. gente também tivesse um voo direto para a África. Seria realmente um facilitador, não só do ponto de vista turístico, mas do ponto de vista também de negócios em um modo geral. Eh, Agora a gente olhando de uma forma mais ampla para a questão ainda dos conflitos geopolíticos e desse movimento todo, você acha que a gente tem algum risco de um atraso maior nessa negociação do acordo Mercosul-União Europeia? A gente está ainda, principalmente na Europa, ainda tem uma grande resistência ao acordo, né? Está Uhum. inclusive judicializado, né? Você acha que isso pode se prolongar por muito tempo? Olha, imagina que esse acordo, ele está iniciando a sua vigência agora, mas ele já vem sendo discutido há 20 anos, né? Então, eu imagino que pode haver um atraso, tá?
mas não acredito que isso seja Que uma volte coisa atrás, que né? volte atrás, até porque a gente Uhum. já entrou em vigência. A gente já entrou em vigência. Talvez se a gente não tivesse essa vigência no 1º de maio, talvez a gente corresse algum risco nesse sentido. Mas eu diria que não só, porque qual é o cuidado da Europa, né, já que tem coisa já que está sendo judicializada. O grande cuidado deles é exatamente com a proteção dos produtos, Uhum. entendeu? Para que eles não percam o espaço do produto deles dentro do próprio bloco econômico, né. E foi inclusive essa proteção que levou a acelerar, né, porque na medida em que os Estados Unidos, que é a maior potência mundial, começou a taxar todo mundo, houve essa necessidade dos outros blocos econômicos também se movimentarem e diversificarem, né, as relações comerciais. Você acha que isso pode, eh uma nova virada, mudar um pouco isso, ou a gente já está caminhando? Eu acredito, eu gosto muito de ver as coisas sempre do lado positivo, tá. Mas eu sinceramente acredito que a gente está caminhando bem. Acho que o futuro do acordo é o melhor possível, né, para os 2 blocos, tanto o Mercosul como a União Europeia. Acredito que o Brasil vai ser o grande diferencial de tudo isso, acredito firmemente, né. Uhum. Acredito que as nossas potências, os nossos estados, eles, principalmente a classe empresária, né, o setor privado, ele investindo nisso, acreditando nisso, eu acho que a gente tem sim condição de expandir, cada vez mais, né, as nossas empresas, os nossos produtos para além-mar, e eu acho que o acordo vai estar sendo já muito benéfico para todo mundo. E um impacto grande também para o Ceará, não só para quem exporta, né, ou importa. Sim, porque imagina, uma coisa que nós não comentamos aqui, mas que é bom que a gente fale também. Não é só eu mandar para lá, eu posso trazer de lá, tanto Uhum. produtos para serem vendidos, produtos acabados, prontos e acabados, como eu posso importar também um maquinário muito mais moderno, um Uhum. maquinário muito mais barato, para que a gente possa utilizar isso aqui nas nossas empresas e aumentar a produção. Olha como é um ciclo extremamente positivo. Eu trago maquinário de lá, aumento minha produção, exporto a minha produção, trago mais maquinário, vou expandindo aqui. Então, quando eu tenho a capacitação, né, porque aí tem que se lembrar que a gente tem que capacitar o nosso pessoal aqui, né, a gente está com problema de mão Sim. de obra, como em todo mundo hoje existe problema de mão de obra. Então a gente tem que capacitar o nosso pessoal aqui, né, para que essas pessoas possam realmente trabalhar nessas expansões em todas as áreas, em todos os pontos de vistas, né, trazer esse maquinário de lá para cá e fazer essa rotatividade, esse fluxo girar cada vez mais. Patrícia, muito obrigada pela participação. Eu é que agradeço, coloco aqui à disposição mais uma vez a Câmara Brasil Portugal no Ceará, para que os empresários possam nos procurar, né, para falar de exportação, para falar de importação também, para falar de todos internacionalização de empresas, né, deixo à disposição, podem entrar em contato, Câmara Brasil Portugal no Ceará, só procurar nas redes sociais que nos encontra também. Muito obrigada, Patrícia. O Guia Econômico de hoje fica por aqui. A gente conversou sobre a entrada em vigor do acordo Mercosul-União Europeia com a presidente da Câmara Brasil-Portugal, Patrícia Campos. Até a próxima semana.